falar com uma nação que eu vou destruir e arruinar, se a tal nação se arrepender dos seus maus caminhos, como nós temos o exemplo dos ninivitas, eu, Senhor, me arrependerei do mal que disse que faria. Logo, entendemos que o que determina o cumprimento, a execução, a realização das promessas de Deus na minha e na sua vida é se no dia que nós recebemos a profecia, até o dia que ela há de se cumprir, se nesse intervalo de tempo a gente não perder a consistência espiritual. Senão, o oleiro divino barra a promessa que tinha na nossa vida e coloca outro para fazer melhor no lugar. Tem crente que recebeu a promessa, perdeu a consistência no meio do caminho, Deus barrou a promessa e o crente está falando por aí que o profeta profetizou na carne. Profetizou, não, senhora. Foi Deus que usou a boca do profeta. Mas se tu perdeu a consistência, automaticamente a promessa é interrompida na sua vida. Interessante é que Deus vai trazendo esta lição à nação de Judá, falando acerca de barro, vaso, oleiro e olaria. E quando a gente observa o processo de elaboração de um vaso naquela época, era limpo, porque o oleiro ia no meio do lamaçal e pegava as arremessas de argila e transportava as argilas para dentro da olaria. Não pense você que o oleiro já ia mexer com o barro, não. Primeiro lançava a argila no canto da olaria, e este processo tinha uma finalidade. Aqui é lavar e adquirir consistência. Aí, de tempo em tempo, o oleiro ia lá e dava uma mexidinha na argila. Se a argila tivesse mole, ficava encostada no canto da olaria. Se ela tivesse com firmeza, o oleiro dizia: eita, argilinha, já está na hora de virar vaso. Você já percebeu que Deus nos buscou no lamaçal do pecado e nos transportou para dentro da igreja, a olaria, e botou todo crente no cantinho da olaria? Mas você já percebeu que tem crente que faz 10 anos que aceitou Jesus e ainda está encostadão no canto da olaria? Faz 20 anos que veio para a igreja e ainda está encostado no canto da olaria. Não prega? Então canta. Não canta? Então evangeliza. Não evangeliza? Então vem ajudar na manutenção da igreja, porque tem trabalho para todo mundo, mas não. Encostado no canto da olaria, e a obra não podia parar. Quando as argilas não adquiriam consistência, o oleiro voltava no meio do lamaçal, pegava novas arremessas de argila, trazia para dentro da olaria, botava no cantinho. Acontece que essas argilas adquiria consistência primeiro do que as argilas velhas, e o oleiro fazia dela um vaso primeiro, e assim é a obra do Senhor. Quando as argilas estão bem encostadonas no canto da olaria, levando o evangelho light, o culto só de domingo, a obra não pode parar. Aí o oleiro vai lá no meio do lamaçal e ele pega no tráfico, nas drogas, na prostituição, e vai trazendo a argila nova para dentro da igreja. A argila é nova, mas participa de escola dominical, vem para culto de oração, obedece o pastor. Aí o oleiro diz assim: o pastor consagra ele, dá cargo para ela, e a argila velha fica tudo picudinha, como dizendo: peraí, eu tenho 10 anos de casa e o pastor não dá cargo para mim. Essa argilinha chegou onde o pastor já deu cargo para ela. Por que dá para ele e para mim
Não, porque tu ainda é barro mole. Porque se você tiver firmeza, o oleiro também te chama para o meio da rota. Você tem que entender que aqui dentro da olaria não é por tempo de casa nem tamanho de dízimo, não. Você pode ter o maior dízimo da igreja, é barro mole, tu vai ficar no canto da olaria, mas a obra não vai parar, porque tem muita argila boa para Deus levantar. Quantos creem que levantar ele? Dentro da olaria existe um outro compartimento, são as rodas que o oleiro trabalha com o carro. Roda fala de ação, ação fala do Espírito Santo, o braço exaustor da criação, aquele que no princípio movia sobre a face das águas, o mesmo que no Antigo Testamento se moveu sobre reis, sacerdotes e profetas. A roda também movimentou em Atos 2 no dia de Pentecostes e nunca mais parou de movimentar. Quem sabe é hoje que o oleiro te chama para o meio da roda. Dentro da olaria tem um outro compartimento, são as prateleiras. Quando o vaso ficava pronto, o oleiro botava todos os vasos na prateleira, esperando o tempo de ser utilizado. Já era vaso, mas tinha que aguardar o tempo de ser usado. Quantos crentes recebem a promessa, vai ser um pregador, aí ele bota um terno, uma gravata, diz: pastor, o senhor não segura mais eu agora não, pastor, porque agora eu sou vaso, e vira vaso de rodinha, não tem parada mais não. Espere o tempo de Deus, meu filho. No tempo de Deus os negócios vai funcionar direito. Pregador, você não está entendendo, eu tenho chamada de pregar e não estou dando oportunidade para mim. Eu sou vaso, pregador, e se eu ficar assim não vai dar certo, porque minha família não tem poder aquisitivo, eu não sou filho de pastor presidente, e sempre que eu tento levantar alguém para puxar meu tapete, então sai do tapete, Aladim, porque crente não fica em cima de tapete, crente fica em cima da rocha. Você já ouviu alguém dizer: olha, estão puxando a minha rocha? Aí não, só escuta dizer: estão tentando puxar meu tapete. Pergunta para quem está do teu lado: está no tapete ou está na rocha? Pergunta para ele: quem está na rocha esta noite aqui? Aleluia. Se você estiver na rocha, meu irmão, ninguém vai parar o que Deus tem na tua vida. Mas lá dentro da olaria tem o último quartinho da olaria. Alguns chamam do quartinho do esquecimento. Por quê? Quando os vasos caíam, viravam um caco. Mas o oleiro não jogava caco embora, não, porque em algumas regiões da Palestina era difícil encontrar argila que tinha firmeza. Então o oleiro estocava os cacos tudo nesse quartinho, porque quando ele não encontrava argila com firmeza, ele abria a portinha dessa olaria, pegava os cacos. Existia um processo na época que moía aqueles cacos, e aquele pó misturado com argila, com consistência, voltava a virar vaso de novo. Quem sabe esta noite tu está dizendo: a minha vida está um caco. Até para você tem esperança esta noite, porque o oleiro está dizendo: olha, eu conheço as tuas origens, você teve um deslize, mas eu sei que você teme a mim, e eu ainda vou te usar, porque está difícil encontrar barro com firmeza. Barro mole é fácil de achar, é só fazer um louvorzão gospel na praça, acha barro de todo tipo. Você quer saber quem tem firmeza, meu irmão? É marca culto de oração. Aí você tem quem tem, quem não tem consistência. E o oleiro está dizendo: eu vou te pegar lá no meio dos cacos, porque eu não desisti de você, não. Se você crê esta noite, eu vou restaurar a tua vida. Muitos creem no poder desta palavra, porque pregava bem, pregava, tinha uma boa oratória, tinha, mas não era marido de uma só mulher. E o que a igreja precisa não é de pregador que pregue bem, não. A igreja precisa é de pregador que tenha caráter. A igreja precisa é de obreiro que tenha caráter. Porque chegar aqui e dizer: irmão, olha, o ser humano não busca sucesso,
sucessos após sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Existe um fator sensorial emotivo e uma glândula no canal lacrimal que lubrifica os movidos e faz com que as lágrimas venham. Não é que é fácil, o difícil é viver o que prega, o difícil é ter caráter. Sansão é um exemplo a ser observado, mas não é um exemplo a ser seguido, porque Sansão teve a promessa barrada.